Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo, nós vamos abordar um tema voltado à retificação de curso d'água, retificação de rios, e o impacto, que a retificação pode gerar, principalmente no hidrograma da bacia, na onda de cheia. Tá? Então, essa imagem aqui eu peguei na internet, coloquei a referência aqui embaixo do site, saneamentoBásico.com.br, onde mostra um percurso de um rio e logo a montante do rio, o hidrograma de montante, e a jusante, o hidrograma de jusante. Então, na primeira imagem, você tem esse rio com meandros, com curvas, um traçado mais sinuoso, e você tem um hidrograma de jusante também mais achatado. Hoje em dia está bastante em alta aí a questão dos gráficos do coronavírus, e acho que o pessoal acabou assimilando bem a ideia de achatar a curva, Então, é bem similar com o conceito aqui de hidrologia também, Então, você tem esse achatamento da curva devido ao maior prolongamento do seu talveg e também a sua menor declividade. Então, você atinge uma vazão de pico menor, Na segunda imagem, a imagem central, nós já temos aí uma certa mudança nesse traçado, onde o curso d'água já não está tão sinuoso, Ainda tem a sua sinuosidade, ainda tem as suas curvas, porém, comparado com o primeiro cenário, ele já perdeu um pouco ali de sinuosidade. E já no terceiro cenário, nós temos um trecho retificado, uma linha reta, e você pode observar que o hidrograma de montante não sofre alteração, porque ele diz respeito àquele ponto onde está o retângulo, que eu estou marcando aqui em amarelo, para montante, então o trecho de montante seria um outro trecho. Agora, o hidrograma de jusante, que seria esse do lado direito, já sofre essa alteração. Tá? Então, aqui eu tenho uma vazão de pico menor, aqui eu tenho uma vazão de pico um pouco maior, e aqui uma vazão de pico maior ainda. Então, esse processo é bastante comum de acontecer, principalmente nas grandes cidades, onde o espaço é muito escasso, Então, retificação de curso d'água acaba acontecendo e aconteceu historicamente nas grandes cidades do nosso país, e esse é um dos efeitos que acaba gerando no hidrograma de jusante, e precisa ser avaliado com cautela, para ver se nós não estamos jogando um problema pontual para um ponto mais distante a jusante. Então, por isso que é importante avaliar também o impacto dessa mudança de cenário. Bom, pessoal, compartilhar então as informações, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus colegas engenheiros, técnicos, que atuam também nessa área de hidrologia, de drenagem, de hidráulica, se você gostar desse vídeo, dê uma curtida também, isso ajuda o algoritmo do YouTube compartilhar esse vídeo, espalhar mais esse vídeo na plataforma. Eu já falei também no outro vídeo que temas de drenagem, hidrologia, no meu ponto de vista, é bastante escasso de materiais didáticos, Então, essa é uma forma de a gente contribuir, espalhar também essas informações para os engenheiros que têm interesse, para o pessoal que tem necessidade, muitas vezes, de entender melhor. Destaco também que eu deixei alguns links na descrição. Um link voltado ao livro Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, a segunda edição, onde eu montei essa apresentação, esse vídeo aqui para vocês, baseado em um trecho desse livro. Então, todas as informações aqui, ou quase todas, foram extraídas de lá. E também deixei uma planilha de cálculo para cálculo de tempo de concentração com o talveg fracionado. O vídeo anterior eu já tinha abordado esse assunto, e nesse vídeo eu vou olhar para esse talveg com uma outra visão, não mudando a rugosidade, mas sim mudando o traçado, retificando o trecho do talveg. Tá? Então, a planilha é gratuita, é só você acessar o link, você vai ter, na verdade, acesso a diversas planilhas por esse link, e dentro delas, essa planilha de tempo de concentração. Beleza? Aqui, um dos primeiros pontos que eu queria abordar com vocês é que a retificação, por aquele efeito que a gente viu no início do vídeo, pode sim aumentar a vazão de pico no hidrograma de jusante. Por que isso acontece? Porque você tem
um encurtamento do seu Talveg, né? Como você tem que sair de uma cota X e chegar numa cota Y, você tem também um aumento da declividade, então você acaba gerando um escoamento mais veloz e um trecho, né, de Talveg menor. Então, acaba diminuindo então, o seu tempo de concentração, e diminuindo o tempo de concentração, você aumenta a intensidade de chuva e aumenta então a vazão de projeto, né? Então, seguindo o passo a passo de cálculo, né, o passo a passo que é comum de se fazer, é isso que acontece na prática, tá? Então, esses efeitos que acabam impactando aí na vazão de pico, tá? Bom, em alguns casos, a retificação pode ser até mais impactante do que a impermeabilização da bacia, né? Então, juntas, né, obviamente o resultado seria pior ainda, né, para a questão de vazão de pico, né? Mas, em alguns casos, a retificação em si da calha pode ser mais impactante do que você impermeabilizar parte da bacia, né? Então, assim, são dois efeitos que, se somados, se potencializam, né? Mas eles, cada efeito ocorrendo ali na bacia, no Talveg, tem sim um impacto que pode ser gerado no hidrograma, tá? Bom, então, aumentando a declividade, né? Quando você vai fazer um traçado único na calha, você acaba aumentando a sua declividade, porque o percurso diminui, né? Então, você gera escoamentos mais velozes. Escoamentos mais velozes tendem a diminuir o tempo de concentração do seu Talveg, da sua bacia, né? Então, isso acaba gerando um impacto, sim, no hidrograma também. E, por fim, né, existem os escoamentos lentos, que pode ser entendido como cenário inicial, né, do Talveg, onde não foi ainda canalizado, onde não foi retificado, onde o trecho ainda era revestido com material natural, com vegetação, e tinha um trajeto, tinha um percurso também natural, com meandros e tudo mais. Então, você tem essa diferença, né, de velocidades para uma canalização retificada, principalmente com revestimentos muito lisos, né, acabam aumentando a velocidade. E você tem a prática de escoamentos lentos, né, onde você vai direcionando essa vazão para jusante com uma velocidade média razoável, menor, né, com tipos de revestimento mais rugosos, né? Então, são dois cenários aí que acabam conflitando, né? Dificilmente você vai ter os dois no mesmo ponto, né? Normalmente ou é canalizado retificado ou você tem uma proposta de escoamento mais lento, tá? Aqui eu coloquei esse exemplo, né, que eu também retirei do livro de drenagem urbana, e esse exemplo ele mostra bem, assim, né, tem uma boa didática por trás desse exemplo. Então, aqui nós temos uma bacia hidrográfica, né, aqui na esquerda do desenho. Eu tenho um Talveg principal da minha bacia, e dentro da bacia eu fiz uma divisão, né? Então, eu tenho essa linha laranja, onde está com uma linha de traço ponto, né? Uma divisão aqui da bacia, então eu tenho duas subbacias agora, né? Então, o que acontece? Da linha laranja para baixo, para jusante, né, eu vou ter um hidrograma, e da linha laranja para cima eu teria um outro hidrograma, né? Então, por exemplo, eu vou avançar aqui no gráfico. Então, eu teria esse hidrograma aqui, e eu teria esse segundo hidrograma, né, para a bacia de montante. Então, esse primeiro para a bacia aqui de jusante, tá? E esse segundo para a bacia aqui de montante, para esse Talveg também com meandros, né? Bom, então o que acontece? Somando esses dois hidrogramas, eu teria um hidrograma resultante, que seria essa linha azul mais clara, tá? Então, esse seria o cenário, com uma vazão de pico aqui nesse nível, né, nessa bolinha amarela, e esse seria o cenário para essa bacia com esse Talveg, com essa configuração de Talveg. Agora, no segundo gráfico aqui, eu tendo ainda esse hidrograma de jusante, né, não alterado, porém, se eu alterar o trecho de montante do Talveg, o meu hidrograma também de montante vai se alterar. E possivelmente, com essa alteração retilínea aqui do traçado, a vazão de pico desse hidrograma vai ser maior do que a vazão de pico
do hidrograma anterior, né, sem essa retificação. E quando eu vou somar esses dois hidrogramas, eu chego no hidrograma resultante com uma vazão de pico ainda maior, tá? Então, acho que fica bem claro esse avanço aqui nesse exemplo, né, no passo a passo desse exemplo, onde a gente vê a influência, né, de uma retificação numa somatória de hidrogramas, tá? Então, esse exemplo acho que mostra bem aqui para a gente esse impacto que pode ser gerado sim no hidrograma de cheia. Bom, então aqui eu coloquei um exemplo, no lado esquerdo uma canalização em gabião, no lado direito uma canalização em concreto, tá? Gabião todo mundo já conhece, né? A gaiola com pedras, a malha hexagonal, dupla torção, com preenchimento de rachão, né? O concreto também extremamente convencional. Via de regra, o gabião ele tem uma rugosidade bem maior do que o concreto, né? Então, o concreto, a rugosidade ela varia ali numa faixa de 0,013 até 0,018, tá? O coeficiente de Manning. E o gabião ele varia ali de 0,028, né? Então, a média seria 0,028. Então, obviamente, com material mais rugoso, você acaba diminuindo a velocidade do escoamento, né? Então, aqui eu tenho uma velocidade, nesse exemplo, de 1,5 metros por segundo, e aqui eu tenho uma velocidade de 4 metros por segundo na seção de concreto. Mantendo um CN igual, de 90, né? Aqui também 90, eu teria a probabilidade de ter uma vazão de pico maior nesse cenário aqui, em torno de 135 metros cúbicos por segundo, contra uma vazão de pico de 85 metros cúbicos por segundo na seção do material mais rugoso, tá? Bom, aí você me pergunta, ok, né? Mas para eu ter essa seção mais rugosa com essa velocidade, muito provavelmente eu tenho que ter uma seção maior, né? Porque imagine assim, você tem uma velocidade bem menor, né? Então provavelmente o nível d'água vai aumentar, eu tenho que ter uma vazão, eu tenho que ter uma seção maior, mais larga, mais alta, né? Realmente você tem que ter uma seção maior do que uma seção revestida com material mais liso, né? Que vai acelerar o escoamento. Então, fazendo esse cálculo aqui da velocidade média do concreto, dividida pela velocidade média do gabião, né, que seria 4 dividido por 1,5, você tem aqui um x, né, uma diferença aqui de 2,7, né? Ou seja, a velocidade do concreto é 2,7 vezes maior do que a velocidade do gabião. Então, muitas vezes a gente faz uma conta já automática de que a minha seção de gabião tem que ser 2,7 vezes maior também, visto que a velocidade nós temos essa relação. E aí é um detalhe importante, né, que na verdade a seção não precisa ser 2,7 vezes maior, né? Ela sendo 1,7 vezes maior, em muitos casos ela já vai atender a demanda hidráulica, né, do seu talveg. Então, esse ponto aqui acaba gerando um pouco de confusão, devido a essa conta rápida que a gente faz até automaticamente, né? Tentando estimar uma seção hidráulica para um material mais rugoso, né? Sendo que essa estimativa muitas vezes ela é menor do que a premissa inicial de 2,7, que é a diferença da velocidade, tá? Então, esse exemplo aqui também tem de forma até mais detalhada dentro do livro, né? Só quis trazer para vocês para alertar esse ponto que muitas vezes acaba gerando essa confusão, tá? Bom, então algumas dicas, né, retratadas também pelo material. Manutenção ao máximo, né, do traçado original. Então a gente sabe que existe a demanda de urbanização das cidades, da evolução das cidades, né? E também existe a demanda ambiental e hidráulica de nós não afetarmos de forma significativa as vazões de pico, de hidrograma, o que pode gerar problemas de enchente e inundação mais adiante, né? Então, a grande questão é equalizar essas demandas, né? Equalizar a demanda tanto urbana como ambiental, né? Então, o máximo que for possível manter o traçado original, para o ponto de vista hidráulico ambiental, é bem-vindo, né? Essa ideia, tá? A declividade natural, se ela for muito elevada, se ela for muito forte, né? Um trecho com uma declividade muito alta, é aconselhado que seja feito ali a inserção de degraus de dissipação ao longo deste canal, tá? Então, ao invés de você trabalhar com uma declividade de
3, 4, 5% numa canalização, o que vai gerar ali um toboágua, né? Vai gerar ali uma estrutura com uma velocidade muito elevada, que vai acelerar muito o escoamento ao longo do talveg, é indicado que seja inserido, então, degraus de dissipação ao longo desse canal. Dessa forma, você consegue vencer também a topografia, né, do ponto inicial ao ponto final, né, do traçado, porém você vai dissipando um pouco dessa energia ao longo do canal, né? Então, a velocidade média ao longo do canal tende a cair, né, porque você dissipa, né, a energia, pode ser gerado um ressalto, né, que vai dissipar a energia, e aí você tem uma velocidade, então, mais controlada. Tá? Bom, a adoção de revestimento mais rugoso, né, isso daí é uma premissa também para você diminuir a velocidade. Então, obviamente, revestimentos como vegetação, geomantas vegetada, gabiões, enrocamentos, pedra lançada, esses materiais tendem a ter uma rugosidade maior, né, e tendo a rugosidade maior, você tem, então, a velocidade média menor. Então, isso não tem como mudar, né? Então, revestimentos lisos acabam acelerando mais a velocidade, revestimentos rugosos acabam diminuindo mais a velocidade média, né? Outra opção também seria trabalhar com seção mista, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos aí para frente de seção mista, onde você consegue trabalhar com uma seção mínima ali do canal, com um material pode ser até muitas vezes mais liso ou menos liso, né? Mas a parte superior do seu canal você consegue trabalhar com um material bem mais rugoso, como uma geomanta vegetada ou uma vegetação, para que nas vazões maiores você tenha esse controle da velocidade através desse material mais rugoso. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui é uma seção totalmente mista, né? Uma seção com gabião caixa no lado direito, devido à implantação de uma ciclofaixa, por exemplo. Aí você tem colchão reno no fundo e parcialmente na margem esquerda. E no topo você tem uma geomanta vegetada, né? Então você tem aí diversos materiais na mesma seção, onde na calha menor, né, você tem ali materiais que já não são tão lisos, né, como o colchão reno e o gabião, que tem uma rugosidade interessante. E quando a vazão chegar a um nível superior e atingir ali o trecho da geomanta, a geomanta vegetada ela tem uma rugosidade ainda maior do que o gabião, do que o colchão reno, né? Então você acaba, por uma vazão maior, tendo velocidade aí, mais controlada do que um revestimento liso, né? Um revestimento que poderia acelerar ali o escoamento. Esse aqui é um outro exemplo onde foi feito em Porto Alegre, né? Então a base aqui com colchão reno com a face argamassada. Então você vê aqui a face cinza, né? Mas não é um concreto, é um reno com a face argamassada. E de um determinado nível, onde eu estou pintando de amarelo aqui para cima, você tem uma geomanta sendo aplicada e depois o processo de semeadura para crescer aqui a vegetação. Tá? Então, aqui também nós temos esse cenário, né? Então aqui um depois aqui da obra, né? Onde as vazões menores são confinadas nesse revestimento de colchão argamassado e as vazões maiores, né? Elas sofrem a influência da vegetação que está presente aqui nas margens, né? E essa influência tende a reduzir a velocidade média do canal, tá? Então, essa é uma opção também bastante válida, né? Para você conseguir trabalhar aqui com uma canalização sem impactar tanto, né? Ou tentando diminuir ao máximo o impacto da vazão de pico 2. Tá? Bom, aqui é um outro exemplo que eu também retirei do livro, tá? Onde mostra, na verdade, no livro tem várias seções desse córrego, né? Paciência, né? Aqui em São Paulo, mas eu coloquei só um exemplo aqui prático, só para a gente entender o conceito. Então, o local córrego Paciência, Foz do Cabo Sul, de cima, né? Tipo de revestimento, tá? Na segunda coluna você tem área de drenagem, né? Então 6,2 km² para esse trecho. E ali você tem as vazões de projeto para um TR de 25 anos, tá? Então, para uma seção revestida com concreto, você chega a velocidades de 3,2 metros por segundo, e isso gera uma vazão aqui de projeto para um TR de 25 anos de quase 110 metros cúbicos por segundo. Tá? Uma outra opção do estudo foi feita com
revestimento das paredes aqui em concreto e o fundo em enrocamento, né? Nesse caso, a velocidade média diminuiu, né, de 3,2 para 2,7 metros por segundo, e isso também reduziu a vazão de pico de 109 para 101 metros cúbicos por segundo, né? Então, o que acontece? O concreto tem uma rugosidade baixa, o enrocamento uma rugosidade extremamente alta, mais alta do que o gabião, dependendo do diâmetro da pedra, né? Então, a junção desses dois materiais reduziu a vazão de pico quando comparado com a seção de concreto, tá? E, por fim, foi feito um estudo também com uma seção totalmente revestida com gabião. Nesse caso, a velocidade média ficou na ordem de 2 metros por segundo e a vazão caiu de 101, né, para o cenário de concreto com enrocamento, para quase 87 metros cúbicos por segundo, tá? Então, aí você vê muito claramente a influência dos materiais, a influência da rugosidade na velocidade e na vazão de pico, tá? Então, aqui são os 3 cenários estudados aí também demonstrados no livro, tá? Então, eu coloquei um exemplo prático para a gente sentir melhor essa diferença de traçado, né, na própria vazão de pico do hidrograma, tá? Então, eu coloquei nesse exemplo. Para quem assistiu o vídeo anterior, né, do método de cálculo de tempo de concentração, vai entender muito bem aqui o cenário do Talveg, esses 3 trechos do Talveg e tudo mais. Se você não assistiu ainda, aconselho você a voltar no vídeo anterior, né, aqui no canal, e assistir ele, que é bastante importante para esse embasamento, tá? Mas, via de regra, eu tenho uma bacia, tenho um Talveg principal e tenho aqui 3 trechos desse Talveg. O trecho inicial, que seria uma área mais aberta, onde você não tem um Talveg ainda definido, né? Pode ser um gramadão, uma área mais plana, né? E o segundo trecho, você tem aqui já os canais rasos, onde você já começa a ter uma concentração da água, que pode gerar ali pequenos talvegs. E o trecho em vermelho é o trecho canalizado, tá? Então, essa divisão que foi feita no vídeo anterior, que nós vamos utilizar aqui também para esse exemplo. Então, pegando aqui o cálculo do tempo de transição aqui, né, para o trecho vermelho do canal, eu tenho um comprimento de 1 km, tá? Então, aqui esse comprimento de 1000 metros seria para esse trecho em vermelho. Eu tenho aqui também uma velocidade média nesse trecho de 3,22, tá? Então, calculei a velocidade média aqui nesse trecho, tá? Então, fazendo essa simulação, tá, pessoal? Com uma seção hidráulica, com revestimento, com uma declividade e tudo mais, tá? Não vou repetir esse processo para não prolongar muito o vídeo, tá? Mas tenho então a velocidade de 3,22, tá? Então, eu chego aqui a um tempo aqui de 310 segundos, convertendo aqui para minutos, 5 minutos, tá? Então, esse tempo aqui de transição, de percolação, de escoamento dessa água nesse trecho vermelho. Bom, então somando aqui os meus tempos parciais, que seria o meu TS, né? Que seria esse trecho inicial aqui da bacia, o meu TN, que seria relacionado aos canais rasos, e o meu TQ, que seria relacionado à minha canalização, tá? Esses dois aqui, né, o TS e o TN, eu não vou refazer o cálculo aqui também para não prolongar muito o vídeo. Se você tem alguma dúvida, você pode voltar no vídeo anterior, que lá tem a explicação de como calculá-los também, tá? Então, estou focando aqui no trecho final, que é a canalização, que deu 5 minutos. Então, calculando esse tempo de concentração, eu chego a 19,59 minutos, tá? Concentração, utilizando aqui a equação de chuva da cidade de Campinas, né? Eu vou substituir aqui o meu tempo de concentração no meu Tzinho, né? Que é a duração de chuva, mas aqui eu vou igualar a duração de chuva com o tempo de concentração. Vou adotar também um TR, né, de 100 anos, tá? E vou então calcular a minha intensidade de chuva. Chego a 2,48 milímetros por minuto. Vou fazer a conversão para milímetros por hora. Então, chego a quase 150 milímetros por hora, tá? Utilizando aqui o meu tempo de concentração com o meu trecho do Talveg sem sofrer a retificação ainda, né, com um trecho natural, tá? Calculando pelo método racional, para simplificar também o cálculo, eu vou ter aqui um C, um coeficiente de runoff, vou ter a intensidade que eu acabei de calcular,
e vou ter a minha área de contribuição, tá? Que nesse exemplo está com 2 km quadrados e o meu C de 0,6. Então, jogo aqui a intensidade de chuva, milímetros por hora, tá? E vou chegar numa vazão de 178 metros cúbicos por segundo, quase 179 metros cúbicos por segundo, para esse cenário aqui, então, com o meu Talveg de 1 km sem sofrer essa retificação, tá? Então, pessoal, eu vou trabalhar com esse Talveg em vermelho, que é o canal retificado, tá? E, obviamente, a retificação vai me gerar uma mudança ali no comprimento desse Talveg, tá? Eu vou ter a mesma equação no meu TQ, porém, agora eu tenho essa linha roxa aqui, ó, que é a minha retificação. Não vou mais seguir com esse canal fazendo esse traçado natural, né? Vou seguir com o traçado retilíneo, retificar esse trecho do canal, tá? Nesse exemplo, pessoal, então, o meu comprimento de 1 km do trecho vermelho vai cair para 700 metros, considerando esse trecho roxo, tá? Na prática também, então eu coloquei 700 aqui, na prática também, essa velocidade aqui, muito provavelmente, né, quase que certeza, né, que ela vai aumentar, né? Porque como o meu trecho do Talveg diminuiu, a declividade ela tende a aumentar. E você deixando o trecho mais inclinado, a velocidade também tende a aumentar. Então aqui eu estou sendo ainda mais conservador aqui, né? Para não dar tanta diferença, mas provavelmente essa velocidade, ao ser calculada, ela também sofreria um aumento, tá? Ou seja, ela aumentando, o meu TQ teria que ser menor ainda, tá? Mas vamos seguir com a mesma velocidade só para esse exemplo, tá, pessoal? Só espero que vocês entendam esse conceito, né? Que você diminui o trecho do Talveg, a declividade aumenta e a velocidade também tende a aumentar, tá? Então, nesse exemplo, eu estou mantendo igual ao exemplo anterior, tá? Mas na prática, teria que revisar essa velocidade. Bom, chego então num TQ de 217 segundos e transformo em minuto, cai para 3,62 minutos, tá? Segui os cálculos do meu tempo de concentração, vou ter o meu TS e o meu TN inalterados, tá? Não estou alterando esses valores, nem estou recalculando nada, né? Só estou utilizando o que eu já tinha calculado no vídeo anterior. E tenho também o meu TQ, que agora eu tenho um valor menor, né? Lembra que para o trecho em vermelho, né, sinuoso, eu tinha um TQ de 5 minutos e agora para esse trecho retilíneo eu tenho um TQ de 3,62 minutos, tá? Então, calculando meu tempo de concentração, eu tenho 18 minutos. Tempo de concentração, né? Para o meu tempo aqui, a duração de chuva, então eu tenho 18 minutos aplicado aqui na equação, um TR de 100 anos, chego numa intensidade de chuva de aproximadamente 155 milímetros por hora, tá? Utilizando de chuva aqui na minha equação do método racional, né, onde eu tenho C e A, C eu vou manter a 0,6 para ficar para ser comparado com o exemplo anterior, né? Então 0,6, a área também vou manter, só vou mudar a minha intensidade que eu recalculei com esse trecho novo do Talveg, tá? Então, para isso, eu tenho uma vazão de 185,6 metros cúbicos por segundo, tá? Bom, então, comparando o Talveg vermelho com o Talveg roxo, né, o retificado, onde eu tenho a diminuição do comprimento do Talveg, de vazão de pico, como está mostrando aqui no gráfico, tá? Então, a linha roxa seria relacionado ao hidrograma para o trecho retificado, considerando o trecho retificado, tá? E a linha azul seria o hidrograma considerando o trecho natural, que é aquela linha vermelha que a gente começou o nosso primeiro exemplo, tá? Então, o que eu enxergo nesse hidrograma? Eu tenho uma diferença de vazão de pico, né? Por quê? Porque o meu terceiro trecho do Talveg, que é o trecho vermelho, né, ele foi retificado. Com essa retificação, diminuiu, então, o comprimento. Tá? Diminuindo o comprimento, eu diminuo também o tempo, né, de transição dessa vazão de montante a jusante. Tá? Aumento a intensidade de chuva, tá? Utilizando a equação de chuva aqui de Campinas no exemplo, e aumento a vazão de pico. Tá? Então, isso que acaba acontecendo. Lembrando ainda, pessoal, um detalhe muito importante que
ainda não foi considerado o aumento de velocidade para o trecho retificado, mas provavelmente ele aconteceria, tá? Porque a declividade do canal é uma relação de x e y, né? Então, se eu diminuo ali o x, a declividade tende a aumentar. Declividade maior gera velocidade maior, tá? Então, ainda tem esse ponto aí para a gente colocar nesse exemplo, né? Acrescentar, o que provavelmente aumentaria essa vazão de 185 para mais, né? Então, não vou chutar um valor aqui, né? Mas com certeza aumentaria essa vazão para mais, tá? Pessoal, então, esse é o material que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, tá? Relembrando que grande parte aqui desse vídeo eu montei baseado no livro de drenagem urbana, tá? Para quem não conhece, eu deixei o link aí na descrição, tá? E é esse livro aqui, ó, tá? Então, drenagem urbana e controle de enchentes, tá? Tá todo marcado aqui na lateral, porque eu tenho estudado bastante ele para vários conceitos, né? Há bastante tempo já que eu tenho trabalhado com alguns conceitos desse livro. Então, deixei o link também na descrição, quem tiver interesse em adquirir esse livro, né? Deixei o link na descrição também das planilhas de cálculo, inclusive essa planilha que calcula o tempo de concentração dessa forma um pouco mais detalhada, tá? Agradeço a atenção de vocês aí que chegaram até o final do vídeo. Peço novamente que deixem aí uma curtida se você gostou desse vídeo, né, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem uma relevância e consiga espalhar aí para a nossa classe de engenheiros, né? Se você tem também colegas de trabalho que atuam aí na área de drenagem, de hidráulica, de hidrologia, compartilhe também esse material, né? Se você trabalha nessa área, também motivo você a produzir conteúdos também, produzir vídeos, né? Eu acho que é uma área que carece bastante, eu sempre falo isso, que carece bastante de material. A gente tem aí muito material para concreto, para estruturas, né? Até mesmo para geotecnia e hidráulica, drenagem, hidrologia. Eu sinto que nós devemos fazer uma força-tarefa para conseguir disseminar ao máximo os conceitos e ajudar também os nossos colegas que atuam na área, tá bom? Então, o seu compartilhamento é muito importante. Tá bom, pessoal? Então é isso, grande abraço e até a próxima.